Glória a Deus e a santa paz do Senhor Jesus Cristo ao teu coração. Estamos entrando ao vivo, como vive o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas de outro ministério, de outras religiões. O Senhor nosso Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Nós estamos entrando agora no momento da palavra, e qual vai falar ao teu coração no nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra. O que aconteceu? Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Sucó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sucó e Azeca, em Efes-damim. Porém, Saul e os seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes em um monte do lado da além, e os israelitas no outro monte, do lado da Quem, e entre eles o vale. Amém? Então havia uma distância para a guerra, Israel de lado e os filisteus do outro, e o meio campo de batalha. Amém? Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 covados e 1 palmo. Trazia na cabeça, um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Amém? Olha o que o soldado tinha, o guerreiro tinha na cabeça. Trazia caneleira de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o seixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Amém? Parou, chamou as tropas de Israel e disse: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém? Só até aqui. Então o gigante se levantou para afrontar o povo de Israel. Só que a guerra era entre Israel e os filisteus. Era entre guerreiros e guerreiros. Amém? Era uma tropa de Israel e uma tropa dos filisteus. Mas, porém, levantou um homem só e desafiou todo Israel, porque o homem era grande,
né? Era o gigante Golias, e ele se achava tão poderoso, ele se achava tão maioral, que ele não temeu a tropa de Israel. Pelo contrário, ele desafiou a tropa de Israel. E muito da nossa vida, e muito dos nossos problemas, ele vai se levantar assim em nossa vida. Um só problema quer se levantar como um só gigante, para desafiar ao Deus que você serve, ao Deus que nós servimos, a nossa fé, para provar se nós vamos desistir, parar por um só problema. E o povo da tropa de Israel viu um só problema em um só homem, porque era gigante, tinha capacete, tinha lança, tinha bronzes. Ele estava todo equipado, se mostrou invencível aos olhos dos homens. Às vezes, o diabo, ele vai mostrar que ele está vencendo e prevalecendo, colocando um só problema na tua mente para te derrubar. Porque ele mostra um problema, mas esse um problema ele faz de um gigante para te destruir, para te desanimar, para mostrar para você que você não consegue, para mostrar para o teu exército, que é os anjos que caminham com você, que são fracos. Amém? Então, é isso que o inimigo ele quer fazer com a tua mente. Colocar a tua mente em fracasso, colocar a tua mente em desespero, colocar a tua mente em derrota, colocar a tua mente desanimado a ir para a guerra. Então, o povo de Israel estava todos entristecidos, todos desanimados, todos com medo. Às vezes você está desanimado, às vezes você está com medo, às vezes você está aí querendo parar por causa de um problema que se levantou contra a tua vida. E assim, Saul, ele era na frente o rei de Israel. Então o rei que vinha de frente, estava com medo. Você acha que o povo, os guerreiros da tropa de Israel não ia ficar com medo? Porque se ele é o de frente da batalha, ele é que tem que estar na postura, matar ou morrer. Amém? Mas ele não foi, ficou parado, e o exército começou a olhar um só homem e ficou com medo de um só homem. E o inimigo é assim. Quando ele olha para você, ele vê você com medo de uma situação, ele vai investir nessa situação para te destruir, para te derrotar, para te mostrar que você não é nada, para mostrar para você que o seu Deus aonde está, que Deus é esse que você serve, que Deus é esse que deixa passar esse problema, que Deus é esse que deixa você viver essa dificuldade, que Deus é esse. Só que você está se esquecendo do principal. Nós fomos chamados para enfrentar guerras diariamente ao nosso dia. Diariamente nós derrubar gigantes. E aonde que as pessoas ficam desanimadas, ficam com medo, tímidas, frouxas, porque não querem enfrentar os obstáculos que vêm sobre a vida. Não querem enfrentar os obstáculos que são impostos no nosso dia a dia. Elas querem tudo de mão beijada, elas querem tudo na facilidade, elas querem tudo que os outros façam por ela, e quanto não vai fazer por ela. Porque depende de cada um enfrentar o problema que está imposto a resolver. Por mais difícil que ele seja, Deus será contigo. Quando você não desanimar, quando você não ficar com medo, quando você não ficar olhando para o problema e falando para o teu problema que ele é maior que o teu Deus. Que as pessoas se embaraçam nisso.
Elas colocam o problema maior que Deus. Por quê? Acha que não tem mais jeito. Acha que o inimigo prevaleceu. Acha que o que ela está passando, ela não deveria passar. Ela acha que ela é injustiçada. Ela acha que ela não é reconhecida. Ela acha que tudo ela faz. Então o diabo pegou essa oportunidade para derrubar a Saul, porque ele se achava maioral. Só que na hora da batalha que ele viu o gigante, cadê o maioral? Né? Porque achava que fazia, acontecia, que era melhor que esse, melhor que daquele. E muitas das pessoas acham que é melhor desse que é daquele. Cadê a força na hora da guerra? Cadê a força na hora da batalha? Porque olha para o problema e desiste. Olha para a situação e desiste. E querem achar o culpado, quando o culpado é a própria pessoa que foge de resolver o problema. E começa a colocar coisas na cabeça, porque o diabo começa a bombardear a mente da pessoa. Como ele bombardeou a mente de Saul e a mente da tropa de Israel. As pessoas pensam que nós estamos brincando. As pessoas pensam que essas palavras são todas elas em vão. Não, mas eu já sei como é que é. Eu já sei, eu nem precisa você ficar falando isso. Aí é que tá. Eu já sei. Eu sei como é que é. Cada luta é uma luta. A luta não é mais a mesma. Uma luta é diferente da outra. Um gigante é diferente do outro. Ainda que pareça que é o seu fim. Ainda que pareça que não tem mais jeito. Mas você precisa se levantar. Você precisa guerrear. Você precisa ir à luta. Porque não vai ser você parado. Não vai ser você desanimado. Não vai ser você ouvindo as palavras de derrota na tua mente. Ouvindo as palavras de fracasso na tua mente. Por quê? Porque a estratégia do Golias era o que quando viu o exército? Ele se apresentou sozinho. Ele foi diante da tropa. O exército ficou atrás. E ele foi diante da tropa fazer o quê? Vocês podem vir mais para cá? Fica se escondendo atrás da coluna. Amém? Então, ele foi o quê? Na frente da batalha. Um só homem. E os filisteus atrás. A tropa. E a tropa de Israel atrás. E um homem só começou a afrontar a Israel. Seus frouxos. Seus derrotados. Cadê o seu Deus? Eu afronto o seu Deus. Seu Deus não é de nada, seus frouxos. Seus tímidos, vem aqui guerrear comigo. Por acaso aí nessa tropa de frouxo não há alguém que possa guerrear comigo? E Golias afrontava o povo de Israel, a tropa de Israel e a Saul, que era o comandante, que era o rei. Então, se ele é o rei, se ele está à frente da tropa, a postura dele é o quê? É enfrentar as imposições que está vindo sobre a vida do povo de Israel, da tropa de Israel. Porque ele é linha de frente, então ele tem que guardar a tropa. E a tropa tem que, na tropa tem que guardar ele quando ele for. Guardar as costas dele. Amém? Mas não. Eles ficaram todos parados e ficaram escutando Golias zombando do povo. E é assim que o diabo faz. Ele se levanta na sua frente e fica falando sobre a tua mente. Você é um fraco. Você é uma fraca. Cadê esse Deus que te prometeu promessas que você ia enriquecer? Cadê esse Deus que prometeu para você que ia dar tudo certo? Cadê esse Deus que prometeu para você que aquilo lá ia acontecer? Está demorando. Já acabou os seus sonhos acabaram. Seus sonhos já eram. Deus não vai realizar seus sonhos.
Não adianta você ficar sonhando. Olha o tanto de problema. Olha esse problema que se levantou agora. Acabou os seus sonhos. Nem Deus vai te ajudar. Você sabe por que Golias estava falando isso para o povo? Porque Golias viu o medo do povo. Quando o diabo vê medo em você, ele vai querer te derrubar. Porque ele viu medo em você e viu que você está com medo de enfrentar o problema. Então ele vai te bombardear até te destruir, até te derrubar. O diabo, quando ele vê você com medo, ele vai para cima. Ele vai numa fúria tão grande e coloca você na cama, e coloca você em depressão, e coloca você em ansiedade, e coloca você no quarto, e coloca você no lugar escuro, e coloca você para não pensar, para não pedir ajuda, e achar que você pode sair sozinho, e achar que você ali não vai sair sozinho, não, perdão, que você ali sozinho, acabou para você. E você acata as palavras do inimigo e fica na solidão, e fica com medo, e fica retraído, e não toma coragem para vencer. As pessoas são assim, elas não reagem. Quando se levanta uma luta, quando se levanta um gigante, as pessoas se trancam em suas casas, e deixa o inimigo tomar conta da mente, e deixa o inimigo tomar conta do coração, e deixa o inimigo tomar conta do corpo, e a pessoa fica oprimida, e a pessoa não quer saber mais de nada, a não ser o que ela falar é palavra de derrota, é palavra de fracasso, é palavra que não tem mais jeito, e é palavra que ninguém presta, só ela presta. Só ela presta. Porque o diabo convenceu ela ou ele que só ele presta, por isso que ninguém presta. E está ali deplorável, se destruindo. E o inimigo, quanto mais está vendo a pessoa se destruir, quanto mais ele vai destruir. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele não está brincando. O crente, ele brinca. O crente, ele não percebe. O crente, ele deixa as coisas assim, deixa a vida me levar. Mas na hora que a pancada vem, na hora que o inimigo se levanta, o crente corre. O crente entra debaixo da cama. O crente se acomoda. O crente sai da presença de Deus. Porque fica vendo só o inimigo zombar dele ou dela. E quem estava zombando? Quem estava zombando? Golias, do exército de Israel. Israel já tinha visto tantas vitórias que Deus já tinha dado por eles e para eles. Já conhecia Deus de tantas guerras que ele já vencia, mas estava com medo de um só homem. Não estava nem com medo do exército dos filisteus. Estava com medo de um gigante. Vai se levantar gigante na minha e na tua vida. Vai se levantar gigante no meio do teu caminho. Vai se levantar gigante. Amém? Vai se levantar. O gigante, ele vai se levantar para mostrar que ele é gigante. Mas grande é só o nosso Deus. Aí a pessoa se esquece que Deus é grande. Aí a pessoa se esquece que Deus, o nosso Senhor dos Exércitos, ele peleja por nós. Aí a pessoa se entrega, joga a toalha. Não quero mais. Não vale a pena. Não é isso, não é aquilo. E começa a ver defeito. E começa a falar mal. E começa a praguejar a vida dela. E começa a praguejar os outros. E começa a praguejar até a Deus, que não faz nada por ele ou por ela. Mas o inimigo vai se levantar na minha e na tua vida. E o que o povo fazia? E o que a tropa fazia? Deus sabe da minha e da tua dificuldade. Mas Deus também sabe que Ele nos capacitou para enfrentar a dificuldade. Só que a pessoa não acredita que Deus é com ela, que Deus está por ela. Aí Deus, ele sabe como trabalhar para não deixar a tua casa cair, para não deixar a sua família destruir, para não deixar tudo se desmoronar. E Deus sabe trabalhar. Coloca no coração de Jessé para enviar Davi
a ver como que está a vida dos seus irmãos na guerra. Amém? Então, ele coloca o quê? Deus coloca o quê? No coração de Jessé para chamar Davi. Davi estava cuidando das ovelhas, esquecido por tudo e por todos, até pelo pai, né? Mas quem é esquecido por todos? Pela família, pelos pais, está no anonimato, está no esquecimento. É esse que é chamado para a guerra. Aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém se percebe por ele, é quem Deus chamou. Amém? Porque Deus sabia da coragem de Davi. Deus sabia da fé que Davi tinha em Deus. E Deus também experimentou Davi quando ele estava cuidando das ovelhas. Experimentou de que forma? Da forma quando veio o urso comer, arrebatar as ovelhas, a poucas ovelhas que Davi cuidava. E Davi o protegeu as ovelhas e matou o urso. Por quê? Porque ele ia em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. A diferença é, você está indo no nome de quem? No seu próprio nome? No seu próprio eu? No seu próprio achismo? Na sua própria força? Porque quem tem próprio é Satanás. Satanás fala do que lhe é próprio, porque ele não se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. Então a pessoa que acha que faz, a pessoa que acha que acontece, a pessoa que é muito arrogante, a pessoa que é muito soberba, ela acha que pode tudo. Não, Davi não era assim. Davi louvava a Deus. Davi adorava a Deus. Davi tocava harpa sozinho para o Espírito Santo, sozinho, sem a presença de um homem, mas tinha as ovelhas que Davi tocava a harpa. Imagina aquelas ovelhinhas escutando a harpa de Davi tocando. Imagina o som daquela harpa que acalmava o pastoreio, acalmava as ovelhas. E Deus se agradava, e Deus ama quando o pastor acalma as ovelhas. Quando o pastor, ele toca a harpa para as ovelhas. Amém? E nessa noite, o pastor está tocando a harpa para acalmar o teu coração. Porque agora é chamado Davi. Só que antes de Davi ser chamado, ainda ele lutou contra o leão. Na mesma época que ele lutou com o urso, ele lutou com o leão. E quem é que viu a luta dele? Ninguém vê a minha luta. Ninguém vê o que eu passo. Ninguém vê o que eu faço. Eu faço de tudo para isso, para aquilo. Está errado. Está errado, porque isso já se chama achismo. Já está se achando o que faz. Ah, mas eu fiz de tudo, não fez nada. Quando você achar que fez de tudo, você não fez nada. Ah, mas tanta luta, tanta dificuldade, eu me esforço, ninguém me reconhece, ninguém me vê, ninguém me fala nada, ninguém me ajuda. Se você não se ajudar, ninguém vai te ajudar. Se você querer reconhecimento, você nunca vai ser reconhecido. Se você querer achar que você faz de tudo, você não está fazendo nada. Porque é tão insignificante eu falar que já fiz tudo, quanto eu não fiz nada. Ainda tem muita coisa para mim fazer no nome de Jesus. Ainda tem muitas guerras para mim enfrentar no nome de Jesus. Porque eu não quero ser reconhecido. Eu não quero ser aplaudido. Eu não quero me chegar aqui e falar que eu já fiz tudo. Tudo que faço e tudo que sou é para Deus. As pessoas,
elas não precisam ver nada em mim, nada em você. Quem precisa ver alguma coisa em nós é somente Deus, do que fazemos para Ele, do que colocamos diante dEle. Amém? O que nós fazemos, tudo que nós fazemos é para Deus. Senão Davi não seria chamado para ir para a guerra, a enfrentar o gigante. Então, quando ele matou quando ele matou o urso e o leão, quem é que reconheceu ele? Quem aplaudiu Davi na hora que ele matou o urso? Quem aplaudiu Davi na hora que ele matou o leão? Quem aplaudiu ele? Quem levou o nome dele reconhecido? Nossa, é reconhecido que você matou o urso e o leão e defendeu as ovelhas. Nossa, Davi, você é demais. Ninguém. Quem é que estava lá? Se o pai esqueceu ele, se os irmãos nem queriam ele, quem é que estava lá para reconhecer? Então, o problema das pessoas está aí. Quer estar na igreja e achar que está fazendo muito. Quer estar na igreja e achar que já fez demais. Quer estar na igreja, mas está olhando o homem. Quer estar na igreja, está se esforçando para o homem. Quer estar na igreja, quer ser aplaudido ou aplaudida. Aí cai. Porque o coração é enganoso. É ou não é? O coração engana. Porque o diabo está vendo o orgulho da pessoa. E quando ele vê o orgulho de uma pessoa, ele incita mais a pessoa a ser orgulhosa. Quando ele vê a arrogância na pessoa, ele incita mais a pessoa a ser arrogante. Quando ele vê a mentira na pessoa, quanto mais ele oferece a mentira. Quando ele vê a pessoa na falsidade, quanto mais ele investe a pessoa a ser falsa. Porque a palavra de Deus diz, né? Não habitará em minha casa aquele que usa de fraude e aquele que fala mentira. Diante dos olhos do Senhor, não vai ficar. Amém? Porque Deus está vendo o que eu faço. Deus está vendo o que você faz. Deus está vendo tudo que nós fazemos. E não adianta querer ficar na presença de Deus mentindo. Não adianta ficar na presença de Deus fazendo fraude, né? Enganando as pessoas, se enganando. Não adianta. Então o coração de Davi estava voltado para Deus e o cuidado das ovelhas, em primeiro lugar. Então o meu e o teu coração, ele tem que estar voltado a Deus em primeiro lugar. E as demais coisas ela vai ser acrescentada na nossa vida. Amém? Não permanece. Quem mente, uma hora a mentira cai. Amém? Aí a desculpa da pessoa que mente, sabe qual é? É apontar sempre alguém. Ela usar de falsidade, ela não aguenta a opressão. Ninguém vê o que ela está passando, mas ela está passando às vezes o fruto que ela escolheu na mente dela. Então o diabo acusa e faz ela ser derrotada. Tem que tomar cuidado. O diabo acusa. O diabo está vendo o que você faz. É que nem ele viu que a tropa de Israel e Saul. O diabo não viu a tropa de Israel e Saul com medo? O que ele fez? Chamou de frouxo, de covarde, de que Deus não estava com eles, que Deus tinha abandonado eles, e desafiou o Deus Todo-Poderoso através de Saul e da tua tropa. Então o diabo viu medo neles. Então o diabo vê o que nós fazemos. Mas é nessa hora que tem que se levantar. Amém? É nessa hora que tem que se levantar, orar, pedir perdão a Deus e se levantar e ir para a guerra. Porque a pessoa pensa que acabou, o diabo fala, acabou para você. Não adianta nem se orar. Não adianta nem se falar com Deus que acabou para você. Isso aí que você fez não tem mais jeito. Isso aí que você está passando não tem mais jeito. Sua história acabou aqui. Aí o diabo faz a pessoa se prostrar e ela jogar a toalha. Saul e a tropa, quem é que foi para a guerra? Nenhum deles. Quem é que enfrentou Golias?
Nenhum deles. Quem é que enfrentou o gigante? Nenhum deles. Eu acho que eles ficaram olhando para a lança. Acho que eles ficaram olhando para a armadura que estava de Golias neles. Né? Acho que eles ficaram, nossa, olha Golias, olha a lança dele. Olha o capacete, olha o peito, olha as pernas. Ele está todo maquinado. Cheio da armadura. É quando você olha e diz, esse problema é muito grande para Deus resolver. Acabou. Não tem mais jeito. Então, Jessé chama Davi. Davi é chamado. Davi, vai lá, leva queijo, leva essa aqui que eu separei. Vê como seus irmãos estão. Porque Deus já colocou um homem guerreiro para bater o inimigo. Deus já chamou Davi para poder enfrentar o inimigo, porque Davi ia ver a afronta do inimigo e não ia ficar parado, e não ia deixar afronta, porque Davi guerreava as guerras de Deus, e Deus guerreava as guerras de Davi. Olha só, um só homem. Você e Deus é um só. Nós em Deus somos um só. Então não há homem que queira nos matar que vai conseguir. E não há problema que queira nos levantar que vai nos destruir. E não há enfermidade que se levante que vai nos matar. E não há desemprego que se levanta que vai deixar de Deus nos dar vitória. Não há. Não há causa que o Senhor não possa resolver, mas Ele precisa que você acredita que você e Ele é um só. Você precisa guerrear as guerras dele e acreditar que Ele guerreia as suas guerras, porque é assim que eu vivo. Eu vivo dessa maneira, e eu falo para o Senhor. O inimigo, ele disse para mim, hoje, na boca de uma pessoa que passou aí, olhou para mim, vou cobrar com juros e monetário, vou arrancar tudo que você tem. Eu falei para a pessoa assim, aquele que me guarda não dorme, fique em paz. Na minha cara a pessoa falou, eu vou arrancar tudo que você tem, mas era o diabo falando na boca dela. Eu falei, aquele que me guarda não dorme. Pode levantar o homem que for na face da terra. Eu quero ver me derrubar se Deus não me derrubar. Porque eu guerrei as guerras do Senhor. Você pode querer lançar as palavras que vai me arrancar tudo. Você pode levantar as palavras que vai me destruir. Você pode levantar as palavras que vai me denigrir. Você pode levantar as palavras que eu não sou aquilo que falo que sou. Você pode se levantar falsos testemunhos. Você pode se levantar de forma que for, Satanás. Mas o meu Deus peleja por mim. E eu falei para essa pessoa, pode levantar. Eu não vi homem na face da terra ainda. Pode vir o que vier. Aí a pessoa se calou. Quem é que estava me afrontando? Satanás. Satanás querendo colocar no meu coração. Acabou para você, pastor. Consegui tirar. Você vai ver o que eu vou fazer mais. Vou tirar, vou deixar você sem nada. Eu falei, é? Aquele que me guarda não dorme. Não vi homem na face da terra ainda. Pode se levantar, porque eu não tenho medo. Pode se levantar qualquer problema. Pode se levantar qualquer situação que vai falar que vai me matar, que vai falar que vai me arrancar tudo que eu tenho. Pode se levantar o inferno inteiro, tudo e todos. Pode se levantar Golias, pode se levantar Filisteu, pode se levantar, porque aqui estou para enfrentar qualquer tipo de problemas. Qualquer um e qualquer pessoa que acha que é grande, que acha que pode me destruir,
Eu sirvo ao Senhor Deus dos exércitos de Israel. Ele peleja por mim e por você. E é tão poderosa a palavra, que a palavra bate com tudo que acontece. As pessoas não percebem. As pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Não estão dando crédito o que está lhe sendo ensinado. E quando se levanta o problema, o que acontece? Cai. Porque não acredita. Porque não dá crédito. Ah, não vai acontecer. Ah, isso, vigia, ora, cuida, zela. Não. Davi, ele zelava pelas ovelhas? Zelava. As ovelhas obedeciam a Davi? Obedecia. Porque quem não obedece já não é ovelha, é bode. Bode não obedece. Bode representa Satanás. Satanás, ele afronta. Satanás, ele quer passar por cima das palavras. Satanás, ele é rebelde. Satanás quer fazer da maneira dele, do jeito dele. Vigie. Porque é do jeito de Deus. E se não for do jeito de Deus, não tem como prevalecer diante da dificuldade. Porque chegou o tempo de Davi. Davi, chegou o tempo dele sair do anonimato. Há um tempo para Deus exaltar a minha e a tua vida. Há um tempo de prosperidade para mim e para a tua vida. Há um tempo de Deus fazer os nossos sonhos todos ser realizados. E vai ser todos realizados desde que você enfrenta os problemas que vêm para destruir os teus sonhos. Olha aí. Vai ser realizado. É por isso que eu não desisto, não paro. É por isso que eu não me apego a qualquer coisa na face da terra. A única coisa que você tem que se apegar é com Deus. Porque aquelas ovelhas obedeciam a Davi. Porque escutavam o som da harpa. Aqui tem calmaria. Aqui tem segurança. Não saia do aprisco. Aqui quando você precisar, o guarda de Israel, ele te protege. Aqui quando você precisar, você está seguro. Como o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que sai do esconderijo do Altíssimo, ele não tem proteção. Aquele que habita no esconderijo, ele mora na casa do Senhor, que é a igreja. E está seguro. Está seguro pelo Senhor. Está seguro pelo pastor das ovelhas, que é Jesus. Ele guarda. Jesus é o nosso guia. Só Ele guia a minha e a tua vida. Nem o mais de homens pode ser o seu guia. E Jesus não aceita nem homem ser guia, e nem homem ser chamado de mestre, e nem homem ser chamado de qualquer outra coisa. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso guia. Jesus Cristo, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso pastor. Então você tem que estar debaixo da sombra do Onipotente. Aí na sexta-feira, Deus estava falando comigo de forma maravilhosa. Era quase 6 horas da manhã quando eu desci do monte. Aí eu olhei para o pé do monte, tinha a galinha com seus pitinhos, nem um frio que estava nessa sexta-feira, que só Jesus dá causa. Aí eu olhava para a galinha e os pintinhos ali, e o frio, ela no pé do monte, e ela protegendo os pintinhos. Aí um saía, ela protegia. Aí um saía e voltava. E ela protegia e aquecia os pintinhos. E eu ficava olhando ali, e Deus falando comigo: fica debaixo da minha asa, não sai. Fica debaixo da minha asa, não sai. A palavra de Deus diz o quê? Ele protege nós debaixo das suas asas. Como a galinha guarda os seus pintinhos, assim Deus guarda nós debaixo da asa. Não tem proteção fora debaixo da sombra do Onipotente. Fora debaixo das asas do Senhor não tem proteção.
debaixo de suas asas estarei seguro. Amém? E as pessoas não obedecem, saem. Nós ensina, não quer obedecer. Nós falamos, não quer escutar. Eu quero me desabafar. Se você procurar um amigo para desabafar, você está procurando a pessoa errada. Se você estiver procurando alguém para desabafar sobre a tua vida, seja um parente, seja qualquer outra pessoa, no seu pastor das ovelhas, você está errado. Você não acredita nele, porque você está colocando a sua confiança no homem, que vai palpitar coisas erradas para você, vai te colocar coisas erradas no teu coração. Escuta que eu vou te falar, igreja. Jamais, pelo amor de Jesus Cristo, não senta na roda dos escarnecedores e não escuta os conselhos dos ímpios, porque os teus olhos contemplarão o castigo dos ímpios, porque o castigo dos ímpios é o quê? É tudo contra Deus, é te tirar da presença de Deus, e as amizades erradas faz a mesma coisa. Te tira da presença de Deus, elas vão ficar bem da vida delas. E você que escutou o conselho do ímpio, e você que foi desabafar com o ímpio, e você que escolheu o homem e não a Deus, aí o diabo vê a sua insegurança, vê a sua rebeldia e te derruba. Jamais escuta o conselho do ímpio. Jamais queira estar na roda dos escarnecedores. Aí eu preciso estar com fulano, aí eu preciso estar com ciclano, aí eu preciso estar em balada, aí eu preciso estar com os amigos. Queira estar com Deus sempre, porque eles não podem te oferecer nada. Davi estava sozinho cuidando das ovelhas. Quando você estiver sozinho, vai debaixo da sombra do Onipotente, quando você estiver debaixo das asas da galinha que representa Jesus, você estará seguro. No momento que você trocar a tua segurança, aonde você está, por um amigo, ou por um conselho, ou por um parente, ou por um conselheiro, ou por estar com pessoas, você sai debaixo da presença de Deus. E você saindo debaixo da presença de Deus, você é uma presa fácil e cai. Porque o diabo não perdoa. O diabo não perdoa. Ele te destrói. Ele não brinca. Ele quer te matar. Amém? Então vigia. Porque nós estamos em guerra. E as pessoas não percebem que nós estamos em guerra. Elas estão na igreja, ou vai para a igreja, e se esquece que é guerra. Na igreja tem guerra, na igreja tem luta, na igreja é um hospital de loucos. A igreja é hospital de louco. Vem pessoas de todos os tipos, vem pessoas com diversos problemas, para poder que Jesus resolva o problema dela, enquanto você fica olhando para isso. E para aquele? Você já está cheio de problema e está olhando para o problema dos outros? Então você está deixando o inimigo colocar o teu coração, a vida dos outros, e querer o problema dos outros, e querer falar do problema dos outros, enquanto você não está resolvendo o seu. Você vê como é que é? Aí a pessoa cai. Ela se esquece que a igreja é um hospital. Não é o hospital público ou particular que nós vamos, não é nem comparado com a igreja. Porque tem enfermidade que no hospital não cura, tem situação que no hospital o médico fala o quê? Acabou, estado terminal, a igreja, o Espírito Santo cura. O vício é curado na igreja, a prostituição é curada na igreja. Diversas situações que o mundo está enfermo, cheio da enfermidade, cheio das pragas, a igreja, o Espírito Santo cura.
Então querem estar na igreja com o Espírito Santo, mas para resolver o teu problema, buscar pela tua casa, buscar o crescimento pela tua vida, buscar o crescimento para você, buscar o crescimento para a igreja, a ser associado à igreja, ser a comunhão da igreja, porque a igreja é um só corpo, é um só Deus, e todos nós temos um funcionamento no corpo. Então ninguém é melhor que ninguém na igreja. O diabo que coloca no coração das pessoas, o outro está fazendo mais, o outro faz isso, porque o outro isso, porque o outro aquilo. O diabo que coloca no coração das pessoas esse sentimento, porque ele viu que você é uma pessoa rancorosa. Ele viu que você é uma pessoa que atrai mágoas, que atrai sentimento, que atrai olho gordo nas pessoas, inveja. Então ele vai te colocar mais coisa ainda. Então, preste atenção. A igreja é para resolver problemas espirituais como físicos. Então, você que está na igreja, ou você que está ao vivo conosco, não vai para a igreja procurar a vida dos outros, buscar defeito. Todas as igrejas são defeituosas, todas, porque é feita pelos homens, e todos os homens são falhos e pecadores. Amém? Todos. Amém? Então, tem que tomar cuidado com o que o diabo está querendo se levantar no teu coração. Você está vendo que o gigante pode ser essas coisas? O gigante, ele não pode ser somente aquilo que você está pensando. Para pensar. Qual é o gigante que você precisa derrubar? O orgulho? O eu? Falar menos, ser menos fofoqueiro, ser menos cuidador da vida dos outros. Você tem que parar de cuidar da vida dos outros e cuidar da tua. Está na igreja, não queira ser aplaudido. Está na igreja, não queira ser reconhecido, porque é Deus que reconhece, é Deus que exalta. Aquele que si mesmo se exalta, Deus humilha e abate. Aquele que se humilha e reconhece a insignificância, a esse Deus exalta. Então não adianta você querer se exaltar por nada. Amém? Não adianta nós queremos se exaltar por nada. Porque o único que tem que ser exaltado é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele disse, é eu que exalto o homem. E era o momento de Davi ser exaltado, igreja. Você vê que passou um tempo para ele. Ele foi ungido a rei, mas ninguém sabia que ele era rei nos séculos de casa. Ele não era reconhecido fora, odiado dentro de casa. Não reconhecido fora. E não era por isso que ele deixou o coração dele se corromper. Mas no cuidado ele continuou tendo pelas ovelhas, pastoreando as poucas ovelhas que ali estavam. Não deixando de cuidar daquelas ovelhas que ali estavam. Isso é maravilhoso. E você sabe o que o diabo queria fazer comigo? Colocar o meu coração a não cuidar das poucas ovelhas que o Senhor me colocou para cuidar. A deixar as minhas ovelhas sem oração. A deixar as minhas ovelhas sem jejum. A deixar as minhas ovelhas por coisas que eu nunca deixarei. O meu coração, eu sou cheio de defeito, mas o meu coração é voltado para Deus. Amém? E o povo está de olho na minha vida. E o povo está de olho no que eu faço, ou deixo de fazer. Mas com isso eu não me importo. O que eles vão falar, o que eles acham, eu deixo de fazer. Para isso eu não me importo. Eu vou cuidar das minhas ovelhas que Deus mandou cuidar. Quem está lá fora não quer ser cuidado, então eu vou cuidar de quem quer ser cuidado. Eu vou cuidar de quem quer, não vou cuidar de quem não quer. Mas você tem que chamar as ovelhas, pastor. Eu chamo as ovelhas, mas ela não quer ser cuidada. Então que outra igreja, ou que outro ministério cuide dessas ovelhas, que elas acham aprisco para elas.
já que não é aqui? Sim ou não? Eu vou cuidar do que eu tenho. Se eu não cuidar do que eu tenho, eu vou cuidar do que eu não tenho? Não vou. Eu tenho que zelar pela obra de Deus. Eu tenho que ter amor nas coisas de Deus. Eu tenho que ter amor às almas. Eu tenho que ter amor às pessoas cheias de defeito como eu. E é cada uma. Mas isso não vem ao caso falar da vida das pessoas. Vem ao caso de saber que eu também sou pecador, problemático. Mas eu cuido daquilo que Deus mandou cuidar. A diferença é que Deus colocou em mim para cuidar. A diferença é de você achar que deve estar no meu lugar. De achar que tem que ser eu. De achar que tem que me mandar. De achar que tem que me aconselhar, de dizer como faz e deixa como fazer. Para isso, eu tive que matar leão, eu tive que matar urso para estar aqui. Ninguém me viu como ninguém me vê hoje. Mas não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado de pregar a palavra e ensinar o que Deus mandou ensinar. E o resto o Senhor fará. Ele vai cuidar no momento da fome, Ele vai cuidar no momento da escassez, Ele vai cuidar de mim no momento das guerras, Ele vai cuidar de mim no momento que todo mundo me abandona, Ele vai cuidar de mim no momento que todo mundo me acusa, Ele vai cuidar de mim no momento que todo mundo diz que eu sou um falso profeta, Ele vai cuidar de mim quando todo mundo fala que eu sou um aproveitador, desce daquele, Ele vai cuidar de mim, e ai daquele que tocar na minha vida, ai daquele tocar na minha vida, porque o Senhor é o meu escudo, como Ele disse a Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão, sai da tua casa e de tua parentela. Porque se Abraão ficasse na casa dele, na parentela dele, o pai ia influenciar, a mãe ia influenciar, porque Deus escolheu ele. Aí Deus falou para Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí Abraão acreditou e foi. Mas Deus prometeu o quê? Que ele é o escudo de Abraão, que ninguém tocaria em Abraão. Sabe qual é a diferença? É que você tem que colocar Deus como teu escudo, e onde Ele mandar você estar, vai, porque ninguém vai tocar na tua vida, ainda vai ter um monte de problema, mas Deus vai ser o seu escudo, a sua fortaleza, e era nesse Deus que Davi confiava. Olha aí, olha aí, quando você sabe que Deus é teu escudo, e o seu galardão está com Ele. O que é galardão? Todo tipo de bênção está com Deus para a tua e para a minha vida, não com homens. E Abraão foi sentido aonde? Onde Deus falou para ele ir. Você não tem que escolher o lugar, é Deus que escolhe o lugar para você. E quando Deus escolhe o lugar para você, Ele já preparou todo o mantimento para você, todo o cuidado para você, toda a providência para você, toda a providência para nós, tudo Ele já preparou para nós. É que as pessoas não percebem isso e ficam rodando de igreja em igreja. E fica rodando de conselho de ímpio com cabeça de escarnecedores. Ou troca Deus por amizades, ou troca a minha e a tua vida por isso também. E como troca, hein? Sim ou não? E como troca? Amém? Então Abraão foi. Por que Deus me tirou da casa da minha mãe? Por que Deus mandou largar tudo e ir para onde Ele mostrava? Você estava lá comigo? Estava não? Você estava lá comigo? Não? Eu estava evangelizando no centro de São Paulo, quando Deus falou comigo: depois que você acabar de evangelizar, entregar os profetinhos da minha palavra aos meus irmãos, aos seus irmãos e os meus filhos, você pega, entra no ônibus Curuçá, vai na rua tal, desce no ponto tal, entra na rua tal, vai reto, lá vai ter uma placa, tá lá o número, pega o número, liga no dia seguinte e aluga aquele lugar que ali eu colocarei a minha casa.
Você estava lá? Você escutou a voz dele? Eu falei, Senhor, já queria largar tudo, parar de evangelizar para ele. Ele falou, opa! Eu falei, depois que você terminar, eu não mandei você ir agora. Aí eu esperei, terminei, e com uma... Eu acredito que não pode falar de ansiedade, mas com uma alegria no coração tão enorme, insignificante, eu não sou reconhecido por ninguém, não quero também nem ser. Mas Deus falou comigo, falou, vai agora. Aí eu entrei num ônibus Curuçá, no Parque Dom Pedro, desci na Cis Ribeiro, no ponto depois do Extra, entrei na rua, na primeira rua da direita, Antônia, como é que é o nome da rua? Antônia Tereza de Paula Matias, é isso? Número 305, quando Deus me deu a abrir a primeira igreja, e ninguém acreditou, e eu fui mais abandonado ainda. Eu fui mais abandonado ainda, porque agora dizendo que eu me fiz pastor, e me dizendo que eu sou rebelde, e dizendo que eu sou isso ou aquilo, aí que o pau comeu mesmo. Já quiseram manchar o ministério. Você não sabe da dor, mas Deus falou para ele, você vai ter muito acontecimento, continua confiando em mim. Eu falei, o Senhor é meu escudo, e Deus me garantiu, sabe mais o que? Aqueles que te abençoar, será abençoado, filho. Aqueles que te amaldiçoar, será amaldiçoado. Eu falei, tá bom, é isso, Deus. Ele falou, não amaldiçoa ninguém. Deixa, se te amaldiçoar, tá amaldiçoado já. Mas se te abençoar, tá abençoado. Essa é a minha segurança, a minha fé, o meu Deus. Não troco ele por ninguém. Ele é meu escudo. E Davi servia esse Deus. Aí cheguei, minha primeira igreja, para cuidar como mordomo, porque a igreja é do Senhor. Amém? Fui lá, peguei o número no dia seguinte, quase nem dormi, liguei e deu certo. Deu certo sem dinheiro, porque não tinha dinheiro para alugar, e Deus ele deu a providência, porque onde ele coloca ele providencia. Não ficou, desde que a igreja ficou neste local, todos os aluguéis foi pago e tudo foi resolvido, porque toda a providência Deus mandou. Ainda que teve muita situação que parecia que era o fim, mas Deus sustentou a igreja diversas formas. E as pessoas achavam que ia para a igreja, que era elas que sustentavam a igreja, e todas elas saíram. Mas eu permaneci naquilo que Deus chamou para fazer. Aí Deus fala, agora que o seu tempo acabou. Eu falei, Senhor, ele fecha a igreja, fecha aí, acabou o seu tempo, está tudo pago, tudo resolvido, fecha aí que as próximas direções eu vou te dar. Aí Deus, por quase um mês, ficou calado, mas eu continuei servindo, adorando, pregando, terminando a campanha que estava imposta, ainda na casa do membro da igreja, na casa de uma membra da igreja, que deu a oportunidade de abrir a porta para pregar o evangelho. Então continuei, e o povo ali estava o quê? Sendo cuidado, sendo pastoreado. Se está hoje aqui ou não está, mas foi cuidado, pastoreado. Se gosta desse ministério ou se não gosta, mas foi pastoreado. Se gosta de mim ou se não gosta de mim hoje, mas foi pastoreado. Porque não deixei de pregar a palavra e não deixei de ajudar elas. Porque eu sei quem eu sirvo e sei o cuidado que tem que ter com essas ovelhas. Se gosta ou não gosta de mim hoje, aí já é com Deus. Minha parte eu fiz. Então eu estou livre do sangue de qualquer um que me acusa. É isso, essa é a minha fé, esse é o meu Deus. Você não tem que ficar pensando nas pessoas que vão te acusar, não, porque o diabo é acusador. Amém? Ele não quer obedecer, depois quer acusar. Eu fiz, é isso, aquilo, não presta, ninguém presta, só ele presta, porque ele fala do que ele é próprio, e do que ele é próprio ele é o pai da mentira, ele só mente. Querendo sobressair, mentindo, mas não consegue sobressair, porque a mentira vem à tona e cai. Amém? Então, Deus falou com Davi, Deus deu a guerra a Davi, e chegando lá, Davi ouve notícias,
que Saul honraria com a filha e não pagaria mais impostos o homem que derrubasse aquele gigante. Davi franzino, Davi com sardinha, cabelo de fogo. Davi era até bonitinho, formosinho, né? Mas para o porte das pessoas não tinha porte. Por quê? O porte para as pessoas era Eliabe, né? Era quem mais? Samar. E quem era o outro? Era 3. Tá vendo que eu preciso ler a Bíblia? Tem que ler a Bíblia, igreja. Eram 3. Quantos filhos era de Jessé? 8. Quantos estavam na guerra? 3. E os outros? Estavam por aí. Só que o um não estava na guerra, mas era pastor. E na guerra, o pastor foi vencer a guerra. Você está vendo que você precisa da igreja para o pastor interceder pela tua casa, pela tua família? Você precisa estar na igreja para o pastor estar intercedendo por todos? Não, mas não precisa do pastor. Não, você não precisa do pastor. Mas nós vamos interceder pela tua vida. Porque nós vamos cuidar de cada vida que entra na igreja. Vamos orar pela tua casa. Vamos orar pela tua família. Vamos estar orando todo mundo junto. Então você precisa. Porque o pastor agora vai enfrentar tuas guerras. E é assim que a nossa vida é. Nós enfrentamos a guerra do outro. Eu tomo a guerra de várias pessoas. E Deus dá a vitória. É por isso que tem cura. É por isso que tem libertação. É por isso que tem milagre. Por quê? Porque eu tomo a dor dela e enfrento a dor dela. E enfrento com o meu Deus. E o meu Deus faz para ela. Amém? E se ela parar, volta tudo. E se ele parar, volta tudo. Aí falou, não aconteceu nada naquela igreja. Não, aconteceu tudo, você que parou. Amém? Vai lá para o versículo 24. O 24 não, 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Amém? Davi ficou sabendo do quê? Das palavras que Saul falou. Quem guerrear essa guerra? Não, aí Davi falou, eu vou. Davi não foi covarde, foi enfrentar o problema. A tropa de Israel, tudo com medo. Saul com medo. Davi ouviu e falou, que não... Ô Saul, não desfaleça o coração do povo, da tropa, não, Saul. Ô Saul, para de ficar assim, Saul. Assim tem que ser a minha e a tua vida. Você tem que colocar palavras de vitória, palavras de fé. É isso que as pessoas falam sobre mim. Eu gosto de conversar com você, porque você coloca para cima. Eu gosto de falar com você que você traz segurança, paz. Eu gosto de conversar com você, porque as suas palavras é diferente. E é por isso que elas conversam comigo, seja na igreja, seja no celular, da igreja, seja em qualquer lugar, elas veem a diferença, porque as palavras é de vitória. E é isso que incomoda o diabo, porque a pessoa dá a palavra de vitória para a pessoa, aí ela deixa o diabo entrar e começa a pensar negativo. E começa a acusar quem deu a palavra de vitória. Davi ouviu e falou. Quem chamou Davi? Saul que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha a palavra de Davi. Aí você fica falando palavras de derrota? Fica desfalecendo o coração dos outros? Não desfaleça o coração de ninguém. Amém? Teu servo irá. Aí olharam para ele e falaram, os irmãos olharam para ele e falaram o quê? Tu és presunçoso.
Eu vejo a maldade no teu coração. Eu vejo que você, Davi, é muito arrogante, prepotente. Davi tomou a frente. Davi não foi covarde. É isso que eu não sou. Eu tomo a frente da situação e resolvo. As pessoas pensam que eu não resolvo, mas eu resolvo o que der para resolver. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, mas eu resolvo. Aí que desacredita. Mas não desfaleço o coração de ninguém. Mas eu resolvo o problema. O que é para resolver, eu resolvo. Não deixo ficar passando. Você ensina, você faz. Mas eu resolvo o problema, porque o gigante vai cair. Amém? E ele se levantou, eu vou. Aí todo mundo falou, você não pode. Olha seu tamanho. Você não é ninguém. Quem te chamou? Deus não é contigo. Olha o tamanho do gigante lá, Golias. Você acha que você vai conseguir? Aí você quer ouvir conselho de quem não é para você ouvir. Aí você acaba perdendo a sua fé. Aí você acaba perdendo a sua esperança. Aí você acha que a pessoa que está te aconselhando é maior que você, é melhor que você. E não é. E você acha que a experiência que ela tem é melhor que as suas. E não é. Cada um com as suas. Não se diminua. Amém? Porque agora vai acontecer o contrário na mente de Davi. Porque Saul vai falar, tá bom, você vai na peleja com ele, mas você vai vestir as minhas armaduras. Porque Saul olhou a Davi e falou, esse menino vai morrer, mas eu vou deixar ele ir. Nem acreditou em Davi. Vai ter muita gente que vai fazer assim comigo, com você não vai acreditar em nós. Deixa ele ir que não vai dar certo. Aí você vai e faz dar certo. Aí aquele que pensou que você ia morrer, ou até desejou sua morte, ou não queria ir, olhou, vê você vencendo, porque não acreditou no que você falou, e não acreditou no que você ia vencer, e você está vencendo, porque as pessoas não acreditam em você. E elas querem colocar a experiência delas em você. Aí Saul olha para ele, filho, tá bom, você vai com ele, mas põe o meu capacete, põe o meu escudo, pega essa espada. Aí você quer escutar tudo das pessoas. Aí Davi foi confundido um pouquinho na mente. Mas antes de ele ir para a guerra, ele deu 2 passos nas armaduras de Saul e falou, isso aqui não é para mim não. Isso aqui nunca usei. Aí você quer usar a ferramenta do outro? Você quer usar o que é do outro? Não vai dar. Isso aqui eu nunca usei, Saul. Serve em você, em mim não. O que serve muita gente, às vezes não serve em você. Né? O que serve em mim não serve em você. Amém? A minha roupa dificilmente vai servir em alguém, mas vai ter alguém. As minhas coisas Deus colocou para mim guerrear. Amém? E eu guerreio elas. Amém? Não quero nada que é dos outros. A experiência dos outros, as guerras dos outros. O capacete, o escudo. Não, Deus deu a palavra para ser estudada. Deus deu a palavra para ser comida. Deus deu a palavra para aumentar a tua fé e a minha, para viver por ela. E não é isso que Deus quer, você confiando em homens. Você confiando no que o homem vai falar, faz isso, isso, isso. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Então já diminuiu Davi. O que mais as pessoas fazem na minha vida é nos diminuir. Não é? Eu confio em você, mas isso daí não é para você. Né? E aquele outro, desde novinho ele já é guerreiro. E você? É assim, eu lembrei de uma coisa. É assim que o meu obreiro fala para mim. Apanha tanto.
Ele fala para mim, não pastor, você é mais experiente, mas Deus não está chamando eu, Deus está mandando você, vai. Não, mas você, pastor, tem mais experiência. Não, Deus está chamando você, vai. É assim ou não é? Eu falo para que eu vou por você? Eu te incentivo aí? Eu falo, é você que Deus está chamando, é comigo? Vai que você vai vencer. É assim. Ah, pastor, quer correr, quer ir no banheiro, dá dor de barriga, dá cólica, quer esconder na cama, quer deitar, quer esmurecer. Vai! Em nome de Jesus. Amém? Porque ele pode ser guerreiro desde a sua mocidade com as estratégias do mundo. Nós somos moço, nós somos jovem na presença de Deus, aonde Deus se agrada. Eita Deus, onde ninguém acredita. Quem é esses dois? É dois jovenzinhos que fazem a obra lá. O pastor é jovenzinho, o obreiro é jovenzinho. Mas é esse que Deus escolheu. Que estão procurando homens com barba branca. Estão procurando homens velhos. Estão procurando homens com peitoral. Estão procurando homens com músculo. Estão procurando homens com pernas. Estão procurando homens grandes. Aí Deus escolhe um pequenininho menor na casa. Aí Deus escolhe o mais moço. Aí Deus escolhe aquele que ninguém dá nada. Ele pode ter sido dentro da mocidade dele. Mas quem Deus escolheu fui eu. Você não acredita, mas eu que vou. Você não acredita, mas é eu que vou. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Então tomou um cordeiro do rebanho. Amém? Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. É assim que a minha vida é. O leão vai se levantar todos os dias. Vou matar ele todos os dias. Amém? Mas ninguém quer matar o leão. Ninguém quer enfrentar. Quer que ela tem que ir. Aí quer que o outro enfrenta. Né? Porque ela se acha diminuída. Porque aquilo que Satanás está falando. Satanás viu ela com medo e falou o quê? Ou ele com medo falou o quê? Você não pode. Para você não dá. Para você não tem mais jeito. Quem é você? Qual é o seu nome? Qual é a sua escolaridade? Qual é a sua profissão? Qual é o seu diploma? Qual é a sua teologia? Qual é os seus estudos? O meu é nenhum. Amém? O meu é só fé. Fé, fé e fé. Amém? O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esses incircuncisos filisteu será como um deles. Pode levantar tudo e todos. Pode levantar o problema que for, mas eu vou derrubar ele. No nome do Senhor dos Exércitos de Israel, eu vou derrubar todos. E todos os inimigos vão cair diante dos vossos olhos. Não fique em pé. Tem pessoas que ela tem uma falsidade tão grande que ela está do teu lado, ela te inveja tanto, que em vez de ela dar o crescimento para você crescer, que ela sabe que ela vai crescer junto, ela começa a tirar. E Deus vê, e Deus tira. É assim. Aí quando sai, mata o gigante, segue, não abandona Deus. O que vão falar ou deixar de falar, continua, não para. Porque vão falar. Amém? Vamos lá no versículo 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Nós servimos o Deus vivo, igreja.
O que o diabo falou para mim hoje de tarde aí? Eu vou arrancar tudo que você tem. Aquele que me guarda não dorme. Se eu sigo ao Deus vivo, se Ele me colocou aqui, eu quero ver quem me arranca daqui. Eu quero ver! Amém? É desse jeito. Pode bater o tambor, pode pôr a minha boca no sapo, um nome, pode lá na África, no maior macumbeiro, maior feiticeiro, leva meu nome lá que eu quero ver que vai acontecer alguma coisa comigo. Ah, eu vou aí te matar, vem aqui me matar que eu estou te esperando. Estou te esperando, em o nome do Senhor dos Exércitos, ao Deus vivo a quem eu sirvo. Atira uma bala em mim se ela não volta. Se ela não voltar, ela vai bater em mim e vai cair. Porque o Senhor é meu escudo. E debaixo de suas asas estarei seguro. Caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não sereis atingido. Creia como a palavra fala. Não tenha medo, levanta a cabeça. Creia, porque o inferno inteiro cai. Tudo e todos. Olha como Davi está falando. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. As pessoas podem falar: Deus é contigo, mas não acredita. Amém? Pode vir um homem querer me matar, mas ele que é que vai ser morto, se não se arrepender. Pode um homem querer me destruir, mas é ele que vai ser destruído. Há uma grande diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Então não troca Deus por nada, por ninguém. A dificuldade que você está passando, o gigante que você está passando, nesta noite ele cai por terra no nome de Jesus, se você não parar. Amém? Era um homem gigante. Como eu abri a igreja aqui, veio como? Um homem passava, quase batia a cabeça lá na porta. Olha que a porta é grande, hein? E ele veio fazer o que? Me intimidar. Para, pastor, não é assim. É assim, assim. Eu falei: vem! Na hora que ele viu a bola dos olhos fumegando nele, ele falou: não olha assim, parecia uma menina gritando. Falei: vem! Mexe aqui que eu quero ver! Entra aqui, põe a mão em alguma coisa aqui, que eu quero ver você pôr a mão. Mexe alguma coisa na casa do meu Deus. Toca! Saiu gritando, ficou do outro lado da rua gritando, parecia uma menina, uma gazela. As pessoas olham e não dá nada para mim e para você, mas brinca, vem brincar comigo, vem. O leão da tribo de Judá só está prontinho para te dar uma bocada. Aquele que me guarda não dorme. Aquele que te guarda não dorme. O Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Mas creia que Ele é. Porque as pessoas que falam muitas das vezes isso para mim e para você, elas nem acreditam que Deus é conosco. Mas elas também não precisam acreditar. Quem precisa acreditar é você. Porque Saul falou: vai, Deus é contigo. O Senhor seja contigo. Dessa guerra o Senhor vai ser contigo. Abre a boca pelo menos para abençoar, né? Porque Davi já deu uma lapada nele. Sai daqui, Saul. Fica desfalecendo o coração de ninguém, seu frouxo. Não falou frouxo, mas falou: desfalece o coração de ninguém. Eu vou. Tu não vai, eu vou. O problema é esse. Que quando a pessoa não vai, você vai. Aí incomoda quem vai. E quem fica sempre se lamentando. Não é? Saul vestiu a Davi. Olha o pecado aí. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu-se a espada sobre a armadura e experimentou andar
pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tira o que os outros querem colocar na tua vida. Tira aquilo que Satanás falou que não vai dar certo, porque já deu certo. Ele quer colocar a derrota, coloca a vitória. Limpa a tua mente, crente. Faz assim, veste isso, faz aquilo. Não. Não vou andar com as suas ideias, não. Não vou andar com as suas roupas, não. Não vou andar com aquilo que você quer quando que é seu, não. Eu vou andar com a minha fé. Por isso que Deus falou: o meu justo viverá pela fé. Não muda isso não, porque nunca vai ser mudado. Não é religião, não é religiosidade, é pela fé. Pela fé você vence o pecado. Pela fé você vence tudo e todos. Pela fé. Não é religião, doutrina de homem, não de igreja, não. Porque Deus não é nisso, não. E nem está nessas coisas. Amém? Tira o que colocaram sobre os seus ombros. Colocaram coisas para você. Não, eu tenho experiência. Aí você vai pedir conselho para A e para B. Aí você está carregado e não está percebendo. Você está carregado com o amiguinho, com a amiguinha. Está carregado. E está carregado e caiu. Porque preferiu andar com aquilo que colocaram em você. Davi, na hora que ele andou, não. Sai. Não, vem colocar essas coisas em mim, não. Nunca andei, não vou usar. Ponto. Vai com o seu conselho, guarda para você. Vai com as suas coisas, guarda para você. Amém? Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e o pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando a mão no surrão, foi-se chegando ao filisteu. Agora é o combate. Não tem para onde correr. Tem que ir para cima. Davi falou: você vem com tudo isso, só vou em nome do Senhor dos Exércitos, ao Deus vivo a quem tu tenhas afrontado. Acabou. Pegou 5 pedrinhas do ribeiro, colocou no alforje de pastor, falou: agora vem. Pegou o estilingue para brincar. O gigante olhou para ele: ô menininho, eu vou cantar sua cabeça e vou dar para as aves comer, seu frouxo. Você vem comigo com estilingue, eu vou te derrubar, hein? Vai para casa, menininho. Aí o gigante amaldiçoou pelos seus deuses e ainda zombou de dar: meu menininho, vai brincar de casinha, vai brincar de carrinho. Vai brincar de carrinho, menino. Você nem saiu das fraldas ainda. Ai, Davi olhou para ele: vem! Aí o gigante falou: e tu vem? Aí o gigante ficou curioso e foi. E Davi lá olhou para ele: vem! Estalar dos olhos. E o gigante: menino, agora tu vai ver. Agora eu vou cortar tua cabeça, mandar para as aves. Davi falou: vem. Aí Davi pega a pedra, coloca no estilingue, e o gigante vindo, e lança a lança, e Davi se desvia da lança, e desvia dos dardos. Aí Davi falou: chega, gigante, nem passa mais. Aí Davi estica, na testa. O gigante não caiu para trás, mas caiu para frente. O gigante vai cair na tua frente, diante dos teus pés, diante dos teus olhos. Porque o Salmo 91 diz o quê? Contemplarei o castigo dos ímpios. Contemplarei o quê? Com os olhos você verá o castigo dos ímpios. Com os seus olhos você verá a derrota de tudo e dos seus inimigos. É diante dos seus olhos, você vai ver diante dos seus olhos. E caiu no pé de Davi. E Davi falou o quê? Acabou, gigante. E ali os filisteus já começaram a correr. Quando você toma atitude no mundo espiritual, o diabo bate em retirada, os problemas começam a se afrouxar, tudo começa a cair. Quando você toma atitude
atitude. Quando você se posiciona, o inferno se levanta, mas ele cai diante dos seus olhos. Aí o gigante caiu. Davi correu, pegou a espada do inimigo e cortou a cabeça dele. O inimigo morreu pela sua espada. Tudo que planeja nos matar, eles morrem por aquilo que eles planejam. Acabou. O diabo, ele falou: vou te matar. Fica na presença de Deus que ele não te mata. Porque ele não tem poder. Quem tem poder de tirar a vida da vida é só Jesus. Amém? Então acabou. O que o inimigo falou que ia matar com a espada e dar a cabeça de Davi às aves, né? Davi pegou a espada dele, ele morreu pela espada e a cabeça dele foi como um troféu. Jesus, Deus está pegando a cabeça, pega assim, ó, a cabeça do inimigo. Eu vou mostrar para. Pega aí, igreja, levanta as mãos. Fecha a mão, pega na cabeça, nos cabelos do inimigo. Não. O inimigo está no chão, pega a espada dele, corta, caiu por terra, pega a cabeça do inimigo. Agora mostra a derrota do seu inimigo. O seu inimigo já caiu por terra. Agora mostra para tudo e para todos o Deus que você serve. Não para, não desista, não afrouxa. Seu inimigo já está derrotado no nome de Jesus. E tu verás. Acabou. E os outros, a tropa dos filisteus foi embora. Já correu, bateu em retirada. Vai para cima que Deus é contigo. Só até aqui. Você entendeu a palavra? Glória a Deus. Você que está ao vivo conosco, fica com essa palavra ao teu coração, em o nome de Jesus. Vai para cima e não desista. Corta a cabeça do gigante, mostra a cabeça do gigante e fala: eu venci em nome de Jesus Cristo, do Senhor dos exércitos de Israel, ao Deus vivo, a quem esse gigante tem afrontado. Vai ser envergonhado tudo e todos. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Tchau.